Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. O assunto de hoje é a associação em paralelo de resistores. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, responda presente clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Diferente da associação em série, na associação em paralelo, a corrente elétrica será dividida entre os resistores. Isso significa que existirão vários caminhos para a corrente. Observe que a corrente que sai da fonte encontrará essa bifurcação. Neste ponto, ela se dividirá em duas, uma para cada resistor. Isso faz com que os resistores sejam independentes um do outro. Assim, mesmo que um queime ou seja desligado, o outro permanecerá funcionando. A segunda característica é que a tensão é a mesma nos resistores e será também a mesma da fonte. E isso é porque, como podemos ver aqui, existe um caminho livre de cada resistor até a fonte. A corrente que vai passar pelo primeiro resistor, ela tem um caminho livre para ela, assim como a que vai passar pelo segundo resistor. Seria bem diferente, por exemplo, se tivesse um resistor aqui. Observe que agora essa extremidade do resistor não está mais ligada diretamente na fonte, e sim nesse outro resistor. A mesma coisa para o resistor 2. Se tentarmos traçar um caminho aqui até a fonte, vamos encontrar esse resistor no caminho. Mas no circuito em paralelo, então, se medirmos a tensão em cada resistor, encontraremos o mesmo valor que encontramos na fonte, independente do valor da resistência. Ou seja, a tensão elétrica é a mesma nos resistores, que é a mesma da fonte. Cada resistor está ligado diretamente na fonte. Matematicamente, podemos escrever isso da seguinte forma: a tensão é igual em cada resistor, então o 1 igual ao 2 igual ao 3, e vamos chamar apenas de U, que é a tensão da fonte, e a corrente que a fonte fornece, já que ela se divide nos 3 resistores, ou 4 ou 5 resistores, ela pode ser encontrada também somando essas correntes elétricas. Escrevendo a lei de Ohm para cada um desses resistores, mas isolando a corrente, teremos I1 igual a U sobre R1, I2 igual a U sobre R2, e I3 igual a U sobre R3. Porém, assim como fizemos para a associação em série de resistores, é muito comum para efeito de cálculo reduzirmos o circuito com vários resistores a um com apenas um, que chamamos de resistor equivalente. A resistência deste resistor equivalente equivale às outras três, ou seja, exige a mesma corrente da fonte que as três juntas exigem. Escrevendo a lei de Ohm para essa resistência equivalente, temos I igual a U sobre REC. Observe que nesse caso, a corrente que entra no cálculo é a corrente que sai da fonte, já que nesse circuito só tem um caminho, então só tem também uma única corrente elétrica. Substituindo essas quatro fórmulas nessa relação, chegamos em U sobre REC, que é o valor de I, né? I é igual a U sobre REC, então no lugar do I botamos U sobre REC, igual a I1, quem é I1? U sobre R1, então apareceu aqui U sobre R1, mais I2, que é U sobre R2, mais I3, que é U sobre R3. Como o valor de U é o mesmo aqui em cada um desses termos, eu posso cortar e, portanto, fica 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivessem mais resistências em paralelo, era só continuar, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5 e assim por diante. Ou seja, diferente da associação em série, onde para determinar a resistência equivalente basta somar as resistências, no caso da associação em paralelo, nós trabalhamos com os inversos. Então dizemos que o inverso da resistência equivalente é dado pela soma dos inversos das resistências envolvidas. Vamos para um exemplo, então, de exercício sobre resistência em paralelo. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Então ele me deu aqui um circuito em paralelo contendo 3 resistores de resistência 10, 15 e 12 ohms. A corrente I, eu desconheço o valor dela, ela sai da fonte cuja tensão é 120 volts e vai se dividir aqui nas 3 correntes, uma para cada resistor. Determine a resistência equivalente do circuito.
a DDP em cada resistor, a corrente elétrica em cada resistor e a corrente elétrica total. Para determinarmos então a resistência equivalente do circuito, basta utilizar a equação 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substituindo os valores das resistências, ficamos com 1 sobre REC igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 12, que vai dar 60. Então fazemos 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 1, 6, tá aqui. 60 dividido por 15, 4 vezes 1, 4, tá aqui. E 60 dividido por 12, 5 vezes 1, 5, tá aqui. Observe que eu apenas repeti aqui o 1 sobre REC. É um erro muito comum o aluno inverter isso aqui antes da hora. Somando 6 com 4 com 5, encontramos 15. Portanto, 1 sobre REC igual a 15 sobre 60. E agora basta eu inverter os dois lados, porque se 1 sobre REC é igual a 15 sobre 60, REC sobre 1 é igual a 60 sobre 15. Portanto, REC vai ser igual a 4 ohms. A resistência equivalente desse circuito aqui como um todo é 4 ohms. É importante observar que o valor da resistência equivalente na associação em paralelo sempre será menor do que a menor das resistências do circuito. No circuito em série, ela sempre é maior do que a maior das resistências. A letra B pede para determinarmos a DDP em cada resistor, ou seja, a tensão em cada resistor. Ora, mas uma das características da associação em paralelo é que as tensões nos resistores são iguais à tensão da fonte, portanto, não precisamos calcular nada, a tensão aqui em cada resistor será de 120 volts. A letra C pede a corrente elétrica em cada resistor. Para isso, vamos usar a lei de Ohm, isolando a corrente, ou seja, ao invés de escrevermos U igual a R vezes I, escrevemos I igual a U sobre R. E 1 igual a U sobre R1 para calcularmos a corrente no primeiro resistor. Substituindo os valores, ficamos com 120, que é a tensão, dividido por 10 ohms, que é a resistência 1. Portanto, I1 é igual a 12 amperes. Da mesma maneira, vamos determinar as outras duas correntes. No resistor 2 temos I2 igual a U sobre R2, I2 igual a 120 sobre 15, e 2 igual a 8 amperes. Para a corrente 3, fazemos I3 igual a U sobre R3, I3 igual a 120 sobre 12, que é a resistência 3, e 3 igual a 10 amperes. A letra D pede a corrente elétrica total. Aqui vamos resolver de duas maneiras diferentes. A primeira é simplesmente somando as correntes, já que a corrente que a fonte fornece é igual à soma das correntes em cada resistor. 12 mais 8, 20, mais 10, 30 amperes. Mas se eu não possuísse essas correntes, eu também conseguiria determinar a corrente que a fonte fornece, a corrente elétrica total. Como? Ora, simplesmente me baseando no fato de que eu peguei esse circuito com 3 resistores e transformei ele, reduzi ele a um circuito com apenas um resistor, que é o resistor equivalente. Eu posso então, olhando para esse circuito, determinar o valor de I apenas utilizando a equação I igual a U sobre REC, a resistência equivalente, baseado no fato de que a resistência equivalente é 4 ohms, nós calculamos na letra A, e a tensão é 120 volts fornecida pelo exercício. Portanto, I vai ficar 120 dividido por 4 e I igual a 30 amperes, como encontramos também fazendo da outra maneira. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!